Constelação familiar. O que é? Sou Dilma Caetano, atualmente resido em Campo Grande, MS. Bem, contrariando talvez até o próprio Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, hoje já falecido, né? Faleceu aí em 2019, deixando-nos uma vasta bibliografia, um vasto conhecimento, né, com obras aí traduzidas para mais de 30 idiomas. Então, o que ele mesmo nos diz? Porque quando ele nos fala, no geral, ele diz assim: constelação familiar é uma filosofia de vida, é para ser vivenciada, ela é um olhar para cada movimento, para cada situação na nossa vida. Mas nessa obra, como eu disse, né, O Amor do Espírito, ele diz o seguinte: as constelações familiares são um método que se desenvolveu de acordo com a experiência. Então ele simplifica tudo. Várias compreensões muito importantes vieram à luz através delas. Por exemplo, como os emaranhamentos se formam e como podemos nos liberar dos mesmos. Então, o que são emaranhamentos para o Bert Hellinger? São aquelas questões que trazemos aí dos nossos ancestrais e que se mostram, refletem na nossa vida através dos padrões, das dinâmicas ocultas. Por exemplo, papai teve grandes perdas, vovô grandes perdas, papai grandes perdas, eu também, né? Quando eu digo grandes perdas, por exemplo, financeiras, né? Ou então, uma questão, por exemplo, a mamãe teve um câncer de mama, a irmã teve um câncer de mama. Qual a probabilidade nessa fidelidade oculta ou nesse amor cego também esta pessoa ter aí um câncer de mama? Então, é disso que se trata os emaranhamentos, como ele diz, ou intrincações, né? Além disso, as ordens do amor nos relacionamentos tornaram-se claras e transparentes a partir das constelações familiares. Porém, a mesma postura que possibilitou as constelações familiares, isto é, a abertura diante daquilo que se revela, nos conduz em direção a outras e novas experiências. Por isso, sempre algo novo é acrescentado. O que ele nos traz aqui é que hoje nós falamos em novas constelações. Bert nos trouxe através da Hellinger Ciência, que é essa ciência, né, que ele nos deixou aí muito bem fundamentada, esse novo olhar. Então, onde as constelações são dinâmicas, né? Precisamos, e ela segue no seu caminho. Ela não para nunca, como a própria filosofia, como o próprio pensamento. Então, há um momento onde ele diz, assim como o pensamento evolui, também as constelações evoluíram, né? Bem, então, o que uma pessoa... Então, falei já um exemplo aí sobre o câncer, por exemplo. Eu pedi essa constelação, solicitei, né, com a Brigitte Champetier de Ribes, que foi uma aluna do Bert Hellinger há muito tempo atrás, e vem ao Brasil, né, trazendo passo a passo essas novas constelações, como elas funcionam, como nós consteladores, como podemos aprender vendo essas constelações passo a passo, né? Então, lá eu estava na formação, nessa especialidade, né, onde vamos sempre e continuamos cada vez que ela venha no Brasil. Pedi, então, lá a gente levanta a mão até que de repente somos chamados a partir da sua percepção interna, né? E aí eu disse, então, minha mãe teve câncer de mama, minha irmã teve câncer de mama, e agora eu tenho um nódulo aqui que apareceu, né? Eu acho que é um nódulo. Estou fazendo os exames, mas eu quero, se posso, então gostaria de constelar. Esse é o meu tema. Então, ali
muitas dinâmicas poderiam aparecer, né? O que se mostrou foi uma coisa, mas a partir desse exemplo, né, eu então falo dessas, trago aqui para nós o que o Bert viu que são as leis sistêmicas ou naturais. Então, eu pertenço à minha família, todos nós pertencemos à família onde tivemos o nosso papai e nossa mamãe biológicos, né? Mas e aqueles que são dados para adoção, aqueles filhos adotivos, os filhos do coração? Também, eles continuam sendo, né, pertencendo a essa comunidade de destino, desses primeiros dos pais biológicos, e também vindo para esses pais do coração, passam a pertencer ali e vão responder a essas comunidades de destino, né? Mas ali, no meu caso, eu sou filha, não sou filha adotiva, sou filha do meu papai e da minha mamãe, então poderia se mostrar ali aonde eu estava emaranhada, né? O que se mostrou no caso, na minha constelação, é que o câncer estava a serviço, como um sintoma a serviço da vida do meu sistema familiar. Como assim, né? Porque naquela constelação, na dinâmica que se mostrou, o câncer olhava para a vida. Então, ele chegou na vida de cada um no momento que essas pessoas, que a minha mãe e minha irmã provavelmente estavam ali olhando e já se sentindo ou em depressão ou sentindo que como se já pudessem partir, né? Então vem dando uma sacudida, né? Então o sintoma, ele vem para nos mostrar algo, né? Esse é o olhar também do Hammer, Dr. Hammer, que é também já falecido, né, em 2014, onde ele trouxe esse olhar da nova medicina germânica, onde o sintoma ou a doença nada mais é do que um momento impactante, inesperado na nossa vida, onde uma força ali paralisa. Então ali, a partir dali, o sintoma nesse olhar seria a melhor solução que o corpo encontra para aquele momento da nossa vida. Então, uma constelação, reunindo esses conhecimentos, uma constelação vem nos liberar para mais vida, né? Mas Dilma, quer dizer que então se eu constelo, eu não vou morrer de um câncer, por exemplo? Se for para eu morrer, se ele veio e o caminho de cura, né, ao me levar para essa cura, o meu corpo morre, eu morro, enquanto corpo físico, morro, mas é sempre uma cura em um outro nível, né? Bem entendido aqui, tanto para as novas constelações, como porque reúne esse conhecimento também do Dr. Hammer, né? Bem, então, a primeira lei é o pertencimento, né? A segunda lei é a hierarquia. As pessoas, o papai e mamãe já estavam aí. Então, quando eu nasci, eles eu pertenço a esse sistema onde pessoas já estavam aí, né? Então, há uma ordem, uma hierarquia, né? E a terceira lei, então, primeira, pertencimento, segunda, essa hierarquia ou ordem, e a terceira, o equilíbrio entre o dar e tomar, o dar e receber. Então, eu recebi a vida dos meus pais, e eu passo essa vida para frente fazendo o meu melhor. Onde eu toco, eu faço o meu melhor. Se eu atuo como profissional, eu faço o meu melhor. Em qualquer área, se eu sou mãe, amiga, enfim, irmã, eu faço o meu melhor. Isso é passar a vida para frente. Passar o que recebi com gratidão, honrando isso tudo para frente, né? E o que mais se mostra numa constelação, além das leis sistêmicas, quando não observadas ou distorcidas, né? É isto que se mostra, são as leis não observadas, né? E também as dinâmicas ocultas, como eu disse, eu poderia, num amor cego, né?
muito bem explicada essa diferença entre o amor que vê e o amor que cura e o amor que adoece, que o Bert traz para nós na Simetria Oculta do Amor, que foi o primeiro livro onde foi organizado por pessoas profissionais que estavam ali com ele, né, nos primeiros seminários. Então foi a primeira obra escrita, vale a pena, apesar de que é bom você que vá ler este livro, depois alguns conceitos aí é bom você olhar novamente nessa obra que eu citei aí, que é escrito em 2008, onde ele faz toda essa revisão, que é o amor do espírito. Né? Então, essas dinâmicas ocultas que se mostram, que a partir deste amor cego, que eu posso estar presa dentro respondendo ao meu sistema familiar, né? Essas dinâmicas vão se mostrar aí. Então, vamos organizar um pouquinho aqui o nosso pensamento. Então, o que é uma constelação? Um pensamento que evolui, uma filosofia de vida e que pode sim nos auxiliar aí como uma proposta terapêutica, né? Hoje até reconhecida pelo SUS dentro das PICs, né? As terapias integrativas ou complementares, como eles dizem, nós chamamos de integrativas, né? É isso, integrativas, eu estou aqui pensando, né? Integrativas ou complementares, e lá eles trazem como alternativas, nós trazemos como complementares, né? Porque quando nós vamos cuidar da nossa saúde, de nós como um todo, nós precisamos nos valer de todas as possibilidades, né? Temos aprendido aí que a primeira possibilidade é cuidar dos sintomas, da dor, tirar isto. Nós, psicólogos e terapeutas, nós olhamos para todas essas questões, o nosso olhar primeiro, nós cuidamos da pessoa. O que esse sintoma está nos dizendo, né? Através de uma constelação, é bem isso. O que esse sintoma está dizendo para essa pessoa? E a constelação vai mostrar a dinâmica na qual ela está presa e mostrar como se liberar disso, né? Como possibilitando então aí a reconciliação, porque é isso que uma constelação hoje nos traz, né? Nos possibilita a reconciliação daquilo que estava em aberto lá e que nós de alguma forma trazemos, está em nós, nas nossas células, né? No campo informacional que carregamos nas nossas células. Bem, lembrando, falando em campo informacional, nós temos aí 4 pilares que nos constituem, né? Que a epigenética fala muito bem, esse estudo aí que vale a pena também pesquisar um pouco mais, epigenética. Então ela fala em 4 pilares, um é pessoal, que eles não explicam ainda muito bem, né? E outro é toda essa questão que trazemos aí no nosso sistema familiar. O outro pilar é um pouco mais amplo da nossa cultura, né? Somos brasileiros, então o que é o fato de sermos brasileiros, o que trazemos aí em nós. E outro pilar é que somos seres humanos, vivendo uma experiência aqui planetária, né? Então o que é que esses pilares todos reunidos formam aqui a Dilma hoje, né? Então, aquilo tudo que eu trago em mim e que, então eu falei assim, vamos organizar um pouco o pensamento. Então, uma pergunta que sempre é feita o que eu posso constelar, por exemplo? Ora, você pode constelar tudo, né? Todos os temas que estão aí te incomodando e que você já buscou, já fez terapia pessoal, já fez aí um caminho de autotransformação e mesmo assim ainda aquele tema está aí, né, na tua vida. Então, uma questão financeira que sempre se repete, uma perda que sempre volta, uma insegurança que está sempre aí, por mais que você tente, você não se libera,
um conflito que se mostra no teu relacionamento, os relacionamentos que por mais que você tente, sempre são relacionamentos difíceis, o famoso dedo podre, né, que muita gente fala, né, sempre atrai pessoas na mesma condição e tudo mais, enfim. Então são essas questões que por mais que eu tente, eu continuo repetindo, sempre está se mostrando na minha vida. Então, quem pode, então, o que se constela, já disse, quem pode constelar? Pessoas adultas, porque eu preciso poder dizer eu por mim, vocês por vocês numa constelação. Agora eu dou um lugar no meu coração, eu olho com amor, eu respeito esse caminho que vocês fizeram, toda a força que vocês trazem para a minha vida, de todos vocês que vieram antes de mim, mas agora eu sigo por mim mesma, com amor e com respeito, faço agora de acordo com as minhas escolhas e minhas responsabilidades, né? Então, para fazer isso, eu preciso pagar as minhas contas, me sustentar, né, na vida, né? E além de o que é constelação, quem pode constelar e o que podemos constelar, talvez possamos falar um pouquinho mais de tudo a mudança, a transformação que as constelações familiares, né, ou que esta abordagem, esse olhar sistêmico traz para a nossa vida. Então, dentro dessas leis sistêmicas, então eu olho para os meus pais hoje, sabendo que eles são os maiores, eu sou a menor diante deles, né? Eu sou a filha. Então, a minha história, assim como os meus pais, são os certos para mim. E olha que existem pessoas que têm histórias medonhas, eu diria, muito difíceis mesmo, né? Então, como se explica isso? Bem, uma constelação nos ajuda, nos auxilia a olharmos para essas questões, né? Nos mostra o que está por trás disso que se vê, dessas coisas, desses destinos tão difíceis, né? Mas nos auxilia esse olhar sistêmico a olhar de uma forma compassiva e amorosa. Eu digo-se compassiva, né? Eu não disse para ficarmos ali paralisados e não, nós temos aí um movimento, temos escolhas, né? Mas olhamos com esse olhar de quem diz assim, bem, essa é a minha história, então eu tomo toda a minha história, eu tomo os meus pais e sigo adiante, realizando o meu melhor com tudo que eu vivi, né? Os meus pais são os certos para mim. Se eu sou adotada, então eu honro os meus pais biológicos que me deram a vida, porque a vida só o nosso papai e a nossa mamãe poderiam dar de alguma forma, né? E sigo adiante com tudo, tomo tudo o que foi lá atrás, tudo que eles viveram, tomo no meu coração e sigo adiante, realizando o meu melhor a partir de tudo isso que eu recebi. Assim eu simplifico a minha vida, eu saio dos dramas, eu vou para o adulto em mim, né? É claro que eu não estou aqui diminuindo, porque existem histórias, existem destinos muito difíceis que precisam de um trabalho mais prolongado, mais elaborado, mais olhado, às vezes com essa criança magoada que está aí dentro de nós, né? Não é muito fácil ir para o nosso adulto, deixar o passado no passado e seguir adiante, às vezes, quando tivemos passados e histórias tão difíceis, né? Mas, então, precisamos nos responsabilizar, cuidar dessa parte machucada e dolorida nossa e seguirmos adiante. Não tem outro jeito. O que nos libera é tomarmos a nossa história do jeito que foi e seguirmos adiante.
né? Bem, como que uma constelação, como que ela acontece? Então, ela pode acontecer tanto no individual quanto no grupo, né? Pode também ser feito à distância, né? Principalmente nesse momento em que estamos vivendo aí, mas ela serve sempre, né? Ela sempre nos serve também à distância. E à distância nós podemos fazer tanto no grupo quanto no individual, né? E de que forma? Então, ela, por ser uma técnica, ela foi sendo aí observada e é como se hoje nós temos assim. Então, por exemplo, quando eu me exponho a vida a essa pessoa em uma constelação, então vamos pensar que alguém me procure para constelar uma questão, né? Então, quando eu me exponho a essa questão dessa pessoa, eu me exponho a toda a informação, o seu campo informacional e também do seu sistema familiar. E ali, isso se mostra através das sensações do meu corpo, através dos movimentos que tem o meu corpo ou dos movimentos que se mostram através dos meus olhos, né? Então, como eu disse, é uma técnica, foi sendo observada ao longo desses 40 anos para que hoje nós tenhamos estes sinais que o campo nos dá. Então, eu muito conectada ao meu cliente, ao todo o seu sistema familiar e a algo maior, me exponho à história, à vida, ao sistema desse cliente, à sua história de vida, né? Me exponho ao campo informacional que ele traz, e então fico ali e de repente algo vai se mostrando através do que eu disse, das sensações do corpo, movimentos do corpo ou dos olhos, né? E aí eu vou às vezes pedindo algumas frases para o cliente, para as pessoas, que são chamadas hoje de frases curadoras, né? O Bert viu que às vezes uma constelação pode acontecer a partir de uma frase. Ele se expõe ao cliente, se expunha, né, ao cliente, e de repente uma frase chegava. E aí ele dizia essa frase para o cliente. E então, passado um tempo, ele perguntava: você ainda precisa de algo? E a pessoa dizia: não, não mais. Então é fantástico, é esplêndido mesmo, mas é um trabalho, né, que com bastante estudo, uma ciência que se mostra aí e que vale a pena pesquisarmos, né, para nós que somos cuidadores de pessoas, seja na área da medicina, seja na área das psicologias, seja na área da organização, seja na escola, onde levamos essas posturas sistêmicas para a escola, onde olhamos para os alunos, estando a serviço, né? Se eu sou uma professora, eu olho para o aluno e sei que ali eu sou a professora, cada um ocupa o seu lugar, ali é um aluno e os pais desse aluno, ninguém é melhor, o professor está a serviço dos pais dessa criança, os pais que cumprem essa função, o professor cumpre a função, o professor, né? E por aí vai. Então, uma constelação pode nos auxiliar muito, pode ser uma boa ajuda para as pessoas em geral que nos buscam porque tem uma questão, um problema, um sintoma, uma dificuldade, seja qual for, né? Quando eu disse na escola, é muito interessante quando, por exemplo, olhamos para uma criança que foi aí, hoje na escola eles falam que tem laudo, né, de TDA. Quando nós olhamos para essa criança através de uma constelação, na grande maioria das vezes, essa inquietude que a criança mostra, ou essa ficar ali voando, né, com um outro, para onde essa criança olha, a gente diz assim, onde está o amor dessa criança, para onde ela olha no seu amor cego.
e geralmente vemos ali um excluído, né? E a criança, por estar a serviço da família, mostra com o seu sintoma, com a sua questão, com isso que se mostra como TDA, ela, na verdade, está olhando para um excluído, para um outro lugar. E quando o pai ou a mãe vem e através então desse olhar sistêmico, desse onde o pai ou a mãe olha para esse excluído que se mostra, essa criança pode perfeitamente mudar o seu comportamento, sem, de repente, nenhuma medicação, deixando às vezes então, ou deixando a medicação ou o medicamento, ou deixando os procedimentos mais invasivos para um outro momento, né? Não sendo o primeiro momento, né? Então, se é numa empresa, na organizacional, que vamos olhar através da constelação, o que se mostra? No geral, o problema não é a empresa, o problema está nas pessoas que atuam, que são os donos da empresa, né, e tudo mais, ou que atuam nessa empresa. O problema não está na sessão, o problema é o que está por trás do que se vê, de repente, ali no coordenador, no gerente e tudo mais, na própria vida, né? E por aí vai. Então, podemos falar muito, né, quando se trata de constelações familiares. Estou à disposição nas redes sociais, vocês procuram lá por Dilma Caetano, né? Deixo aqui também o meu telefone, que ele é de trabalho, né? O 67 99142 6659. Estou à disposição se vocês tiverem alguma dúvida. E se posso dizer um recadinho final vale a pena conhecer esse olhar sistêmico, porque ele nos tira de um lugar, né, esse lugar do nosso amor, desse olhar infantil, e nos convida a irmos para o adulto que somos, que desenvolvemos aí a partir dos 12, 13 anos, né? Esse adulto em nós que toma as decisões, que se organiza e que faz o melhor possível na sua própria vida. Um grande abraço e gratidão aí por essa oportunidade de falar de constelações familiares.